Olá, olá, tudo bem com você? Na perfeita alegria? Perfeita alegria. Esse é o tema do programa de hoje, onde você e eu vamos conhecer a visão de São Francisco de Assis, seus exemplos e ensinamentos de liderança fundamentais para a nossa vida pessoal e profissional. O nosso convidado é o administrador, consultor especializado em recursos humanos e escritor Robson Santarém, autor do livro Autoliderança, uma jornada espiritual, da editora Senac Rio, que é este livro aqui, e o livro que é o tema do nosso programa de hoje, A Perfeita Alegria, Francisco de Assis para líderes e gestores, da editora Vozes. Muito obrigada por sua presença, Robson. Alegria minha, muito obrigado pelo convite. Alegria nossa também. Robson, vamos começar falando desses 2 livros que você escreveu sobre São Francisco de Assis. O que o levou a escrever, usar São Francisco de Assis como modelo para os seus livros? Na verdade, Francisco, eu digo que é a pessoa, o ser humano que deu certo, né? Infelizmente, alguns não deram certo. Né? Por isso ele é chamado de santo, quer dizer, uma pessoa íntegra, uma pessoa sã. Ele é um modelo, ele se tornou um arquétipo de humanidade. No ano 2000, a revista Time fez uma pesquisa no mundo inteiro para eleger quem seria o ser humano do milênio, que pudesse representar a humanidade do ano 1000 ao ano 2000. E ele foi o mais votado entre cientistas, escritores, estatistas, inclusive no Oriente, onde o cristianismo não é tão presente. Então ele é reconhecido mundialmente como o arquétipo do ser humano, o ser humano que deu certo. E ele nos inspira como ser humano, né, e me inspira também como líder. Ele exerceu uma liderança daquilo que nós falamos hoje, do líder pelo exemplo. Ele mobilizou milhares de pessoas na sua época, há cerca de 800 anos, e até hoje milhões de pessoas seguem os ensinamentos de Francisco. Então eu acho que a gente precisa reverenciá-lo e aprender com ele. E por que a perfeita alegria? O que é a perfeita alegria? Essa é eu diria assim, uma parábola contada por Francisco. Ele é considerado, ele era chamado o irmão sempre alegre, nos tempos dele. E no catolicismo ele é considerado o santo da alegria, porque ele viveu uma experiência de estar sempre alegre a partir dessa experiência singular da espiritualidade franciscana. E ele conta uma parábola num relacionamento, num diálogo com Frei Leão, que é muito interessante, que recebeu o nome da perfeita alegria. Ele fica perguntando para o Frei Leão, um companheiro dele, você sabe o que é perfeita alegria? Imagine se todos os prelados, os cardeais, né, as autoridades da época viessem para a nossa comunidade. E o Frei Leão, isso seria maravilhoso, nada disso é a perfeita alegria. E imagina se a gente tivesse o poder de fazer todos os milagres, e o Frei Leão, que maravilha. Não. E ele foi desconstruindo tudo aquilo que poderia ser considerado aos olhos do Frei Leão e aos nossos olhos como uma alegria. E o Frei Leão, mas o que é então a perfeita alegria? Ele falou assim, agora você imagina se quando nós chegarmos em casa, nessa chuva, nessa neve, nesse frio intenso, e quando nós batermos a porta e perguntarem quem são, nós somos Francisco Leão, e o guardião falar, vocês são 2 vagabundos, e nos expulsar dali, e bater na gente, e se nós passarmos por todo esse sofrimento, e não perdermos a calma, não perdermos a paciência, não perdermos a alegria, isto é a perfeita alegria. Uau! Então essa experiência que para nós hoje a gente pode falar assim do ápice da inteligência emocional, diria assim. Com certeza. Mas mais do que isso, acho que o Francisco está colocando uma questão que a alegria, o que ele chamou de perfeita alegria, não é uma alegria dependente, mas é uma alegria que está dentro de nós, independente do que nos acontece. Hoje, na sociedade de consumo, acho que a gente pode trazer isso para essa realidade, nós estamos vivendo experiências e vendo pessoas que vivem experiência que se julgam alegres se tem alguma coisa. Isso. Se não tem, perdem a alegria. Tá? Então, a alegria que Francisco traz para a gente nós podemos viver a experiência da perfeita alegria, porque é uma experiência interior e não é uma experiência de que estou alegre se acontecer isso, condicionando, dependendo do ter
e alguns até do parecer ter, né? O pior é isso, né? E depois, né, refletindo sobre isso, muitos isso. trouxeram essa experiência, né? O filósofo Spinoza fala de alegria é um estado de espírito de uma alma que alcançou a maior perfeição. Então, olha eu só. acho que Francisco alcançou isso. Alcançou, com certeza. Então, a alegria é um estado de espírito, independente das coisas que nos acontecem. Eu costumo até falar assim, a gente pode viver a experiência da alegria até num velório, que também é o clímax da dor, né, para nós. Mas se a gente tiver esse estado de espírito, a gente vai viver aquela experiência, porque independe do mundo exterior. Do contexto, está dentro. E as pessoas, geralmente, elas terceirizam a alegria dela, não é? Delas. É muito triste isso. E aí o desafio foi trazer isso para o dia de hoje, para líderes e gestores. Pois é, e como aplicar a perfeita alegria dentro do ambiente empresarial? Eu pensei nos aspectos de como nós podemos criar uma cultura organizacional que proporcione a alegria e a realização das pessoas. Nesse sentido, ela também será dependente. Mas há uma questão anterior a essa. Como que os líderes, em primeiro lugar, podem ser pessoas plenas, íntegras, inteiras, né, viver a sua dimensão de inteireza, para, pelo exemplo, criar comunidades. Então, em primeiro lugar, eu parto da experiência da liderança de Francisco, que catalisou, que mobilizou muitas pessoas ao seu redor, até hoje faz isso. E essas pessoas que seguiram Francisco e que seguem Francisco, procuraram viver e procuram viver a experiência da perfeita alegria. Então, eu acredito, Eliana, quando nós, cada um de nós, eu, você, o telespectador, quando nós vivemos essa experiência da inteireza dentro de nós, de sermos íntegros, de sermos pessoas inteiras e de encontrar em nós o sentido da vida, da perfeita alegria, isso vai reverberar, isso vai ter uma ressonância ao nosso redor. E eu acho que esse é o papel do líder. Quais são os resultados assim mais visíveis na vida de uma pessoa que procura vivenciar essa perfeita alegria? Eu acho que isso contagia. Ai, que bom. Em primeiro lugar, eu acho que Francisco contagiou as pessoas porque ele não saiu chamando as pessoas para segui-lo. As pessoas inicialmente criticaram a atitude dele, né? Ele se despiu em praça pública, ele deixou a família, tudo isso, porque ele escolheu um modo de vida e que foi muito criticado. Mas aos poucos ele começou a chamar a atenção e as pessoas falaram, esse modo de vida me interessa. Né? Foi contagiado por aquele modo de vida, porque mesmo na pobreza ele estava alegre, era uma pessoa que as pessoas plena, viam a paz, ele pregava essa paz. E o primeiro seguidor dele, o Bernardo, também era uma pessoa muito rica e largou tudo, e assim sucessivamente as pessoas foram contagiadas pela energia de Francisco, pelo estilo de vida, pela maneira de ser. Eu penso que o líder hoje precisa contagiar as pessoas pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. Não precisa impor nada, não é? Ele vai dar o exemplo. E aí vai contagiar as pessoas. O exemplo inspira, não é? Sim, e não tem outra maneira de ser, eu entendo. E aí quando nós fazemos isso numa organização, seja uma empresa privada ou não, em qualquer instituição, na sociedade de modo geral, na igreja, em qualquer lugar, essas pessoas vão possibilitar que os outros também encontrem o seu caminho. Porque a gente não está aqui para reproduzir a vida de Francisco. Claro. A gente está aqui para o que ele buscou, o que ele encontrou, que fez dele esse ser íntegro. Seguir um modelo, né? Então, eu também posso, você pode fazer isso. Então, qual é o estilo de vida que vai me dar essa possibilidade de inteireza, de ser perfeitamente alegre, de ser uma pessoa na minha singularidade, na sua singularidade, mas que eu possa também mobilizar as pessoas para que elas sejam felizes. Que beleza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Fique ligado aí que daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar mais de São Francisco de Assis, vamos falar mais de liderança, porque as pessoas acham que liderança é só dentro das empresas, dentro do trabalho. Não, dentro da sua casa. Você que é mãe, você que é pai, você é líder e precisa aprender a lidar com tudo isso. Fique ligado, voltamos já.